Olá, meus irmãos, mais uma vez, estamos juntos, embora longe de muitos, mas perto de Deus, cujo Espírito enche o céu e a terra. Bem-vindos a mais Acordando com Fé. O nosso tema de hoje é Fazendo uma Operação de Resgate. Nós vamos para um hino, o irmão Eliade, hino antigo. Depois, nós estaremos trazendo a mensagem e a oração por todos, a oração da fé. Vamos para o hino. Eis que surge um povo forte, revestidos de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Diga, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ó, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Preciosos irmãos, falando em resgate, existem vários tipos de resgate. Por exemplo, resgatar alguém que está se afogando. Resgatar alguém dentro de uma casa pegando fogo. Resgatar alguém que está perdido numa mata. Resgatar alguém que está mantido refém de alguém. Resgatar alguém que está em cativeiro
de sequestro. Então, se vamos pensar em resgate, também resgatar um soldado que estaria preso pelo inimigo. Não é fácil fazer resgate, tanto que há uma especialidade, se é resgatar alguém do fogo numa casa, bombeiro, afogado, bombeiro, desastres da natureza, como terremoto, furacão, enchente, bombeiros, resgatar em uma mata, deve ter pessoas especializadas para fazer isso. Porque não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil e requer treinamentos e requer uma especialização. Agora, nós temos na Bíblia resgate. Por exemplo, Moisés, ele fez uma operação de resgate, ele, Arão e Deus. Ali foi uma operação de resgate, porque Israel estava todo ali dentro do Egito, em Gósen, amargando uma despótica escravidão. E eles tinham que sair dali para a liberdade. Então Deus levantou Moisés para fazer uma operação de resgate. Moisés, achando difícil a missão, ele argumentou com Deus. Eu sou homem pesado de língua. Eu não sou eloquente, nem de ontem e nem de anteontem. Deus, então, disse para ele, acho que é Gênesis 4, Deus disse, quem fez, Êxodo 4, quem fez a boca do homem? Quem fez o que vê? O cego, o mudo e o que fala? Não sou eu, Senhor? Mostrando que aquele que o enviara, ele estava com tudo sob controle. E assim aconteceu. Moisés, Arão, os dois aterrorizaram o Egito. Colocaram o Egito de cabeça para baixo e a operação de resgate foi um sucesso. Aleluia! A operação foi bem sucedida. No caso de Abraão recebe a notícia do sequestro do seu sobrinho Ló e mais alguns reis. Ele, então, convoca os 318 servos nascidos na sua casa
e fala para eles: meu sobrinho saiu comigo, veio a notícia que ele está preso, nós temos que resgatá-lo. Talvez uma inferência, os 318 disseram: mas, pai Abraão, nós somos em 318. Com o Senhor, 319. Como faremos isso? Abraão disse: não somos 319. Nós somos 320. Eu, vocês e o nosso Deus. Vamos para a batalha. E a operação de resgate foi bem sucedida. Foi um sucesso. Tá? Funcionando o que está em Joel 3:10. Forjai espada das vossas enxadas, lança das vossas foices. Diga ao fraco: sou forte. E sempre será dessa maneira. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26, Paulo escreveu assim: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os nobres, os poderosos, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Vai o fraco e realiza coisas de fortes. Aleluia. Vai o louco e realiza coisas de sábios, e assim por diante. Então, foi feito ali uma operação de resgate. Ló foi resgatado, seus bens, seus pertences. Deus foi com Abraão. Agora, irmãos, isso foi um resgate físico e teve o amparo divino. Agora, eu falo a pessoas enfermas, eu falo a pessoas que têm filhos doentes, filhos nas drogas, no alcoolismo, filhos no crime. Talvez alguém tenha pedido oração. Oh, ore pelo meu filho, ele está nas drogas. Ore pelo meu pai, minha mãe, eles estão doentes, estão enfermos. Agora, fazer uma operação de resgate não é só resgatar alguém que está morrendo afogado, alguém preso por sequestradores, alguém enclausurado em uma situação que necessita de um resgate.
Uma pessoa que está nas garras do inimigo, o diabo, ele também precisa de uma operação de resgate. E esse alguém pode ser o teu filho, pode ser tua filha, tá entendendo? Saiu da casa de Deus, saiu dos caminhos do Senhor e se meteu em encrenca. Está viciado, drogado, alcoólatra, ou simplesmente no mundo, prostituindo, ou simplesmente preso pelo inimigo. E nós podemos fazer uma operação de resgate. Podemos sim. Há uma história que aconteceu no ministério do irmão Branham. Uma mãe que havia criado o filho, levando-o para a igreja. E o filho, mais tarde, já adolescente, resolve dar um passeio no mundo, deixando os conselhos maternos, paternos, deixando os conselhos de Deus para se aventurar no mundo. A mãe inconformada com o filho fica mais inconformada ainda com o filho que apanha uma doença venérea. E essa doença foi para o seu coração. Seu filho, além de estar no mundo, apanha uma doença mortal. E ela, então, começa uma operação de resgate através da oração da fé, considerando as palavras de Jesus Cristo que disse, São João 14, 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jeremias 33, 3, clame a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sim, aquela operação de resgate era a vontade de Deus. 1 João 5, verso 14 e 15. E o testemunho é este, que Deus ouve as nossas orações. Ou melhor, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Ainda Marcos 11, 24, e tudo quanto pedirmos orando, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Essa mãe não era uma especialista em resgate de preso. Ela não era uma especialista em resgate de alguém morrendo afogado, de alguém perdido numa selva, de alguém que sofreu uma anomalia na natureza. Não, não, senhor. Essa mulher não era uma especialista, mas ela estava acionando
o especialista, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava em Moisés, fazendo uma operação de resgate em Israel, o Deus que estava em Abraão, fazendo uma operação de resgate do seu sobrinho Ló. Deus, o grande especialista, estava sendo acionado. Aleluia! O Deus milagroso, o Deus Todo-Poderoso, ele foi acionado através da oração daquela mãe que se lançava em uma operação de resgate para salvar o filho, para não deixá-lo morrer daquela maneira. Sim, aleluia. Ela disse: Senhor, meu Deus, eu não desejo que meu filho morra nas condições que ele está agora. Ele estava deitado no quarto e dizendo: mãe, está escuro, mãe, está escuro. Eu estou navegando no mar escuro. E a mãe entra em desespero. Não era apenas aquela noite, ela já vinha em noites passadas fazendo a operação de resgate na madrugada. Oh, meus irmãos, Deus ouviu a oração dela, porque Deus não descarta as nossas orações. Leia Apocalipse 5, versículo 8. Sim, eles estavam ali, os 24 anciãos. Eles estavam ali, os anjos. Eles estavam com salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia! A nossa oração, ela sobe para diante de Deus. Elas não são desprezadas, elas são guardadas para Deus dar a resposta no tempo certo, no seu tempo. Sim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade daquela mulher, o desejo daquela mulher era que o seu filho fosse curado, que o seu filho voltasse para a igreja, voltasse para os caminhos do Senhor. Então, ela, aleluia, com zelo, com determinação, com fé, ela vai para a operação de resgate. Irmãos, ela orando, ela adormece ali em torno da sua cama. E então, antes que ela adormecesse, ela faz uma oração assim: Senhor, eu sou uma pobre de uma mulher viúva. O meu filho está morrendo, desviado. Onde está o teu Elias? Onde está o teu Elias? E dorme ali ajoelhada. Ó Deus, ouve aquela oração. O irmão Branham estava viajando em um avião, voando ali perto de Mênfis, cidade onde aquela mulher morava. E há um
houve então uma tempestade forte e a torre de controle, ela manda o avião descer. O avião desce, os passageiros são apanhados por uma limusine e levados para um hotel. E lá no hotel, o irmão Branham recebe o toque divino. Vamos dar uma volta. Ele sai e até pensa, eu vou aproveitar e colocar algumas cartas de resposta no correio. Mas não era isso que Deus queria. Deus o levou para a periferia. E ele foi andando até que chega numa casa simples, de balaustra, e uma mulher estava de bruço no portão. E ela, quando vê, ela diz, olá, pastor. E ele responde, como você sabe que eu sou pastor? Oh, ela contou a história. Ela contou que quando estava ajoelhada, dormindo, já vinha há 3 dias orando pelo filho, fazendo uma operação de resgate. Ela clamou por Elias. Ela disse, onde está o teu Elias? E deitada, dormindo, ou melhor, ajoelhada, dormindo, ela tem um sonho. Ela teve um sonho, ela disse, eu te vi no meu sonho. E quando eu te vi no meu sonho, Deus me falou, lá vem o teu Elias. Lá vem o teu Elias. Então, desde as 5 horas da manhã, eu estou aqui te esperando. Onde está a tua maleta? Eu vi o senhor com uma maleta. O irmão Branham disse, eu a deixei no hotel. Vamos entrar. E os dois entraram. Ela contou a sua história em detalhes. O filho estava lá no quarto, gemendo, dizendo que estava no escuro, perambulando pelo oceano. Os dois começaram a oração. Ele disse que quando a mulher começou, ele disse, eu nunca vi uma oração tão sincera, tão penetrante, tão ungida, tão poderosa. Aleluia, glória a Deus. Então, ele começa a orar com ela. E a oração foi se estendendo. E o filho foi dizendo, mãe, está ficando claro, está clareando. Ele estava sendo curado. Ele estava sendo liberto através da operação de resgate de uma mãe piedosa, de uma mãe que o amava, de uma mãe cristã, de uma mãe de oração, de uma mãe de poder, porque bastante oração, bastante poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Não importa se somos especialistas, o Deus que servimos é especialista em fazer operação de resgate e pode resgatar a tua saúde, que está nas mãos fraudulentas do inimigo. Ele pode resgatar a harmonia no teu lar, que entrou um espírito divisor, um espírito para destruição de lar, um espírito que vem para matar, para roubar, para destruir. Deus pode fazer uma operação de resgate e o seu lar, o antigo lar,
voltar para tuas mãos, ser resgatado das garras do inimigo. Deus pode fazer uma operação de resgate e te dar o emprego que você perdeu. Ó Senhor, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer isso, fazer uma operação de resgate, resgatando a alegria do coração, resgatando o brilho nos olhos, resgatando o desejo de viver, afastando esse espírito de depressão, de angústia, de morte, de desejo de não viver mais. Deus pode afastar isso e resgatar o desejo de ser feliz, o desejo de viver, o desejo de lutar, a força para vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos agora para a oração da fé. Nós vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. O irmão Walter, peço oração em meu favor. Hoje, Deus sabe todas as coisas. A irmã Joyce Salles, peço oração pela minha vida. Estou muito doente. A irmã Keila, peço oração em favor de Débora, Maria, Helena e Maria Heloísa. A irmã Sara Rafaela, peço oração por minha mãe, que está com dor na barriga. Maria Marta, peço oração por Lê, Mateus Divino, e por minha família, Valdir, por cura. A irmã Sandra, peço oração pela minha família, marido e filhas, para que Deus possa resgatá-los das mãos do inimigo e colocá-los em sua presença. A irmã Maria Marta, agradecimento ao nosso Deus pelas orações respondidas. E também oração pelo irmão Renato Barbosa, família, especialmente o filho Ezequiel. Vamos ler também aqui João Gualberto Cardoso da Silva, filho, Orlando Cardoso da Silva, pai, Ana Tereza Miranda da Silva, a mãe, Ana Amélia Silva, Maria Aparecida Santana dos Santos, Gilda Caetano da Silva, Jaqueline Carneiro da Silva, João Victor Carneiro da Silva, Victor Suzuki, Juliano Rota Massari, filho da irmã Maria, Roseli Carquejeiro, saúde, Otávio e Josefa, os pais também por saúde, filhos de José Carlos Morinelli, Sandra Andrade, Daniel, filho, Wesley Araújo Gonçalves, Letícia Pereira Gonçalves, Rafaela Araújo Gonçalves, Manuele Araújo Gonçalves, Aline Tamara Gonçalves, Paulo Ricardo Gonçalves Dias, Isadora Antonella Gonçalves Correia, Jonas Leonardo do Amaral, Enzo Leonardo do Amaral, Wislene Araújo Gonçalves do Amaral, Sérgio Brasi, Valdirene Araújo Brasi, Paulo Ricardo Angelim, Lídia Barros Angelim, Maria Gabriela Faustino Angelim, João Gabriel Faustino Angelim, Rita Brazão, José Márcio Lopes Pereira, Adriano Angelim, Davi Angelim Lopes e
Eduardo, vou completar aqui, Maele, Paulo Henrique, Isabela e Benjamin. Vamos falar com Deus. Gracioso Deus e Pai Todo-Poderoso, primeiro, eu quero te exaltar e te agradecer pelos feitos milagrosos em nossas vidas. Agradecer como mandei um bom dia mencionando Salmo 3:5. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Te louvo pela tua grandeza, pela tua grande misericórdia, pelo teu poder que tem nos mantido de pé, lutando, aleluia, e vai continuar nos mantendo, porque somos teus filhos eleitos. Ó Pai, eu tomei alguns nomes do caderno, mas eu coloco todos os que estão aqui com seus nomes na tua presença. Aleluia. E também os que estão aqui no celular. Cada pessoa que pede, bom Fábio, seus pedidos, bom Walter, seus pedidos, a irmã Joyce Salles, os seus pedidos, os pedidos da irmã Keila, da Sara Rafaela, da Maria Marta, da Sandra, aleluia. E também ela pede pelo filho Anderson, vício de cocaína. Deus, também pela nora da irmã Irene, pelo irmão Santos Rabelo de Carvalho, pela irmã Helena, pela irmã Nadir Quirino e toda a família. Pai, pela irmã Cida Rosa, pela irmã Simone Rosa, pela irmã Desirê Rosa e pela Valentina e Aninha. Pai, Pai Santo e Poderoso, pelo irmão Renato Barbosa, o filho Ezequiel e o seu primo. Ó Deus maravilhoso, na tua presença, crendo que tu ouves a oração dos santos, a oração feita por um justo. Não é de se gabar, não é a nossa justiça, é justo por causa da tua justiça. Pai, opera o milagre, opera a bênção, o resgate da saúde, o resgate dos presos, aleluia, que estão cativos nas garras do inimigo, nas drogas. Senhor, esperando, Pai, a mãe está em um milagre. Ó Deus, há drogas terríveis, sim, e quando sai dali, fica um vazio, um espaço, e eles voltam. Mas, Pai, ao resgatá-los das drogas, que esse espaço seja preenchido, sim, porque senão vira depressão, vira angústia, vira ansiedade. Mas, Pai, para aqueles que estão querendo largar o vício, Pai, preenche o espaço que fica ali, com alegria, com otimismo, com fé. Deus, cura os doentes, os enfermos, os oprimidos, resgata a saúde de cada um deles, em nome de Jesus Cristo, resgata a harmonia do lar, aleluia, a saúde, resgata o emprego pelo poder da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Missão cumprida mais uma vez. Nós tivemos 55 conexões, uma média de 68 irmãos participando conosco.
Em Tupã, irmão Alfredo Marques, a irmã Marisa, irmão Sérgio, a irmã Valdirene, a irmã Aline e a irmã Miriam Araújo. Em Limeira, o irmão Cícero e a irmã Madalena, a irmã Jéssica Salles, irmão Isaac Martins e a irmã Janaína. Em Queiroz, irmão João e a irmã Silene, Marília, Adão e Maria e a irmã Bárbara. No Óleo, a irmã Cláudia. Em Bastos, irmão Eduardo e a irmã Socorro. Ourinhos, irmão Estevão. Botucatu, a irmã Irene. Veracruz, Alex Oliveira, o Alex. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Eni Guimarães e Elias Guimarães. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Osasco, Montônio Machado e a irmã Neide. Medina, Minas Gerais, Maura Chaves. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. Na Espanha, Aline Custódio. Lins, o irmão Walter. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Maria Verres e Aldair e Leila. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Anápolis, Goiás, a irmã Keila. Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice. De Paulo, irmão Cosmo de Paulo. Palmas, Tocantins, irmão Enes Ribeiro. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Birigui, Silvana Silvestre. Placas no Pará, Janete Jarenco. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela. Garça, Maria Marta. Pirapozinho, Leandra Góes. Arco-Íris, Felipe Serafim. Dionísio Correia. Em Aracaju, irmã Sandra. Sergipe. Votuporanga, Maurício e Márcia. Itaí, Pedra Silva. Embu das Artes, Roseni Xavier. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, o irmão Reginaldo Cuco, lá do sítio Cantagalo. Oh, meus irmãos, que o Senhor continue vos abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.